Hoje nós vamos falar sobre uma esposa sensata, que nós vamos encontrar lá em 1 Samuel 25, e eu quero que você leia o versículo 2 e o 3, que diz assim: Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Monte Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Amém? E eu quero deixar esse tema para que vocês estejam lendo 1 Samuel, capítulo 25 todo, que vai falar de Abigail. Então eu quero falar para vocês de uma mulher prudente, sensata, que é um exemplo para nós como esposas hoje. Aqui a Bíblia vai falar que Abigail era sensata e formosa, mas o marido tinha um coração muito duro. E aqui essa história fala a respeito do rei Davi, que estava fugindo, se escondendo do rei Saul, e ele encontra Nabal. Ele encontra os moços que trabalhavam para Nabal, que estavam cuidando dos seus rebanhos. E aí Davi envia os seus empregados, os seus moços, para que falassem com eles e pedissem provisões. Um dia, os moços de Nabal estavam no campo com os seus animais, as ovelhas, do seu senhor, e Davi e os seus guerreiros, eles cuidaram deles, eles protegeram eles deram um grande livramento para esses homens e para esses rebanhos. E aí Davi fala para os seus moços: lembrem eles do tempo em que eles estiveram conosco, em que nós não fizemos nada de mal e ainda protegemos eles e os rebanhos. E falem para eles, peçam para Nabal que nos mande uma provisão, porque agora nós estamos aqui fugindo, passando um momento difícil e nós precisamos comer. Peçam para Nabal que nos dê uma provisão. E o que acontece? Nabal, a Bíblia diz que era um homem duro de coração, e ele fala: quem é Davi? Eu não vou ajudar esse homem que está fugindo. Eu não vou dar as minhas provisões, dar das minhas cabras, das minhas ovelhas, dos meus rebanhos. Eu não vou dar queijo, leite, vinho para esse Davi. E aí acontece algo terrível. A ira no coração de Davi, ela vem e ele diz algo muito terrível. Ele diz que agora ele vai matar Nabal e todos os homens do seu povo, da sua família. Quando fala na Bíblia a tribo, a família, não se tratava de marido, mulher e filhos, mas sim de empregados, pessoas que moravam naquela propriedade, trabalhadores, enfim, eram muitas pessoas lá naquele momento, naquele lugar onde Nabal, ele era o dono, o senhor. E Davi promete que todos os homens seriam mortos, até as crianças, até os meninos. Então, o que acontece? Se você continuar lendo, Nabal ia ser morto e todos os homens. E aconteceu que os moços vieram para falar a Nabal o que estava acontecendo. Mas aqui nós vemos a esposa sensata e virtuosa, a esposa sábia, que era Abigail, prudente. Por quê? Porque um dos moços, ao invés de ir até Nabal contar o que estava acontecendo, ele não fez isso. Ele procurou quem? A Abigail. Ele conhecia a sua senhora, ele conhecia a esposa de Nabal, ele sabia quem ela era, como ela era, que caráter ela tinha, e ao invés de ele chegar para o seu senhor contando a situação, ele conta para Abigail, e ele chega para ela e fala: nós estamos todos condenados. Nabal, nosso senhor, ele falou coisas duras para Davi, mas eles nunca nos fizeram nada de grave, eles sempre nos ajudaram, e agora está feito. A maldição foi lançada e o julgamento de Davi foi lançado, e agora estamos todos condenados. Então, ao falar com Abigail, ele sabia, ela é uma mulher prudente. Abigail era tão conhecida pela sua sensatez que o jovem empregado foi a ela primeiro e pede a ela que resolva
a situação. Quando aconteceu tudo aquilo, né, aquele moço chegou para Abigail e ele disse para ela: agora a senhora resolve o que fazer. Olha só. E aí entra Abigail nessa história. E eu quero falar dessa mulher sensata, o que ela fez. 1 Samuel 25:18 diz assim: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Olha só, ela é tão sensata, essa mulher, que ela prepara a provisão que Davi queria antes de falar para o seu marido. Ela nem fala para ele, nem reclama, nem deixa a ameaça e a reclamação chegar até os ouvidos dele, mas ela prepara tudo e vai até o rei Davi. Ela leva a provisão e ela vai junto para resolver a situação. Aquela mulher, mesmo seu marido sendo duro de coração, ela vai até o rei Davi pedindo misericórdia sobre a sua casa e sobre o seu povo. Abigail chega até o rei Davi, ela fala a ele, ela diz para ele: você é escolhido de Deus, o teu reinado foi levantado e não vai ser destruído. O Senhor é contigo, tu é o nosso rei. Ela reconhece Davi como rei, o novo rei de Israel, e ela se humilha diante dele dizendo: poupe Nabal, porque ele é duro de coração, poupe o nosso povo, tá aqui a provisão. Eu vim aqui e vim trazer a provisão que você precisava, não mate o meu povo. E aí Davi, vendo que ela era uma mulher sábia, prudente, Davi desiste do intento de matar todos os homens, recebe as provisões e Abigail volta para casa. Volta para casa com aquela vitória. Ela volta para casa, a sua casa está segura, eles não correm mais risco de morte e ela volta. No momento que ela volta para casa, o que acontece? Nabal estava num banquete. Aquele homem duro de coração, perverso, estava bebendo. Estava lá cheio de vinho, comendo, desfrutando dos seus bens e nem imaginava o perigo que eles haviam, passado e o livramento de Deus sobre a sua casa por causa da sua esposa. Então Abigail chega, encontra o marido naquela situação e ela não diz nada. Abigail não fala nada para o seu marido enquanto ele estava bêbado, enquanto ele estava cheio, alegre, feliz. No momento aquele em que ele não estava com a cabeça no lugar, em que ele não estava nos seus sentidos, ela não fala nada. Ela simplesmente deixa que ele durma, que passe aquele momento e que no outro dia ele esteja bem. Na manhã, quando ele já estava livre do vinho, ela deu a entender aquelas coisas, lá no versículo 37. E o coração de Nabal se amorteceu e ficou como pedra. Quando ele estava são, ela contou a situação. E o coração dele ficou amortecido e ele foi ficando doente, e acabou que passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morre. Abigail não confrontou seu marido. Abigail não veio tirar satisfação, apontar os erros dele, dizer o quanto ele era um marido mal educado, duro de coração, ingrato. Ela não veio dizer o quanto ele era mesquinho, o quanto ele tinha afrontado o rei de Israel. Não, ela não falou nada disso. Quando ele estava bem, livre do vinho, de posse das suas faculdades mentais, ela simplesmente conta: Nabal, aconteceu isso, você falou isso, mas eu fui até Davi e eu levei a provisão e nós fomos livres de um decreto de morte sobre você e todos os homens da nossa casa. Aí sim, Nabal tem um confronto. Deus confronta o coração dele e acaba que Deus leva a vida dele. Nós não sabemos por quê.
Não sabemos, não podemos explicar por que Deus permite a morte desse homem. Naquela época não havia a graça, eles estavam debaixo da lei. E a consequência do pecado de Nabal foi essa. Mas Deus honrou Abigail, que nunca se levantou contra o seu marido, mas teve sabedoria para resolver uma situação, tratou bem o seu marido e aí deixou que Deus fizesse a sua justiça. Então o que acontece? Nabal colhe a consequência do seu pecado quando ele morre, né? E aí Davi, ao ouvir que Nabal era morto, ele manda chamar Abigail para ser uma de suas esposas. Virou rainha. Abigail, a mulher prudente, foi colocada numa posição de liderança, uma posição de rainha soberana acima das outras mulheres. Essa é a honra de Deus. Essa é a honra do Senhor. Essa é a justiça de Deus para nós esposas. Quando nós fazemos como Abigail, não tire satisfação. Não seja a esposa rixosa que coloca na cara do marido as suas vergonhas, que aponta os erros, que discute na hora que não é para falar. Nós temos falado muito sobre isso e vamos falar. A boa esposa que sabe se calar, sabe o momento de ouvir, sabe o momento de se calar. E eu quero dizer para você, seja essa esposa como Abigail. Ela soube se calar, ela soube conversar com o marido no momento em que estava tudo bem. A mulher precisa aprender. Quando você quiser tirar alguma coisa, alguma situação, alguma satisfação, quiser falar algo para o seu marido que você não gostou, não faça isso quando ele está de cabeça cheia, quando ele está nervoso, quando você está brava. Espere o momento certo. Nem tudo é para a mesma hora que você pensou. Nem tudo que Deus falar com você é para a hora que você está ouvindo. Mas tem coisas que você deve guardar no coração e orar para que Deus venha falar, fazer na hora certa. Abigail soube falar com o marido na hora certa. A honra de Deus veio. Ela foi feita rainha. Então, amadas, fica essa mensagem hoje para nós. Sejamos esposas prudentes, sensatas, a exemplo de Abigail. Hoje ela é o nosso exemplo e que nós possamos pedir para Deus, Senhor, se eu sou essa esposa que quero tirar satisfação na hora, me ajuda. Eu sou essa esposa que não sabe esperar a hora certa para falar, que joga o pecado do marido no rosto, que reclama, que murmura, me ajuda. E Deus vai nos ajudar e vai fazer uma obra maravilhosa, porque foi para ser rainhas que nós fomos criadas. Somos filhas do rei, somos princesas, e é assim que Deus quer que nós sejamos boas esposas, sensatas, colocadas por Ele em lugar de honra. Em nome de Jesus.